Que maravilha! Hoje é dia de falar de Handmaid's Tale, o conto da Aya, na nossa série de vídeos Desvendando Handmaid's Tale. E a gente vai falar da primeira adaptação cinematográfica, audiovisual, que a obra da Margaret Atwood teve. Será que é ruim? Será que é ruim demais? Meu Deus! Gostou da interpretação? Gostei, muito bom. O título original é homônimo, é The Handmaid's Tale. E aqui no Brasil ele ganhou o singelíssimo nome de A Decadência de uma Espécie, não sabemos por quê. Não, tem no livro isso daí. Você sabia que existia essa versão, esse filme de 1990? Você já assistiu? Deixa aqui nos comentários. O filme foi dirigido por um alemão, Volker Schlondorff, acho que é assim que fala o nome dele, e foi lançado pouco tempo depois da obra da Margaret Atwood. O filme é de 90, o livro é de 85. E o filme não correspondeu às nossas expectativas, porque elas estavam baixas demais. A gente achou que ia ser horrível por causa das capas que tem desse filme. Também por causa das críticas, que são péssimas. Mas a capa... E eu achei uma capa, gente, que, meu Deus do céu, que é isso? É um horror. Não dá pra colocar em palavras. Então veja você mesmo. As nossas expectativas estavam muito baixas, o filme não correspondeu, ou seja, a gente achou ele até ok, mas não significa que ele é bom não, tá? O filme é ruim mesmo. Eu só tava imaginando uma coisa assim, tenebrosa. Horrível como as capas, né? Uma coisa de outro mundo, de ruindade mesmo, não é assim também. Essas capas que a gente viu traz a personagem principal, que aqui não se chama June, enrolada nos lençóis, meio nua, assim, meio que sexualizada, numa história que objetifica mulheres, faz mulheres de escravas sexuais. Isso não tem sentido. I'm not talking about you, I'm talking about the country. The country was crazy. I mean, nobody felt anything, men or women. Um dos grandes problemas do filme foi não ter conseguido aproveitar o tempo de um longa-metragem para desenvolver a história com satisfação. Tem muito detalhe do livro da Margaret Atwood, que na série tem toda essa distensão temporal para ser trabalhada em 10, 13 episódios, várias temporadas e tudo mais, para ser trabalhado em 2 horas, não sei nem se chega a isso o filme, não lembro qual que é a duração dele. Que é pouco mesmo, mas poderia ser melhor trabalhado. Não quer dizer que, não dá para adaptar. Claro que dá. Inúmeras séries de livros foram adaptados para filmes de forma satisfatória, de forma muito boa, ganharam prêmios, inclusive, e não é o caso aqui. Conseguiu adaptar bem porcamente, o que cria algumas situações bem bizarras. Por exemplo, o relacionamento da Kate / June, para quem fica visualizando a Elizabeth Moss o tempo inteiro, né, da Alfred, com o Nick. No filme do Volker, é bastante romantizado, eles realmente têm um romancinho, assim, uma apaixonite. Não dá a entender que passou o tempo bastante para aquelas duas pessoas se apaixonarem perdidamente, a ponto de um arriscar a vida pela outra. Do nada pula ele acabou de conhecer o Nick e ele já tá com a mão no peito dela, sabe? Umas coisas assim. É literalmente isso. E também não trabalha bem os detalhes, porque a obra da Margaret Atwood construiu um universo inteiro, um novo país, tudo, né? E o filme não consegue lidar com esses detalhes. Até que ele consegue, por exemplo, com o figurino. O figurino é até legal, assim, conseguiu interpretar bem. Faz muita falta uma narração da personagem principal nessa história, porque a gente não tem acesso às dualidades dela, os conflitos dentro da mente dela. Fica uma personagem meio apática, porque a gente não sabe o que tá fervendo dentro dela, ela fica lá com aquela cara. A narração em off é um recurso para o qual muitas pessoas torcem o nariz, consideram... A gente, inclusive, já torceu o nariz para algumas. Sim, porque depende muito de como ela é utilizada. No caso de Handmaid's Tale, a gente tem a narração em off na série e no livro, porque o livro, ele meio que tem um livro dentro do livro, né? O livro é um livro que resgata as memórias da June que estão escritas, né? É a transcrição das fitas que ela deixa gravadas, né? Então, a estrutura narrativa depende dessa narração, ela depende de ter uma pessoa que está contando o que aconteceu com ela durante anos e mais anos em Gilead. É só para diferenciar, porque realmente narração em off geralmente é usado, ou ela é usada de uma forma errada, quando ela tem que explicar um roteiro que às vezes não deu conta de se desenvolver por completo, né? Não é o caso de Handmaid's Tale. O livro é em primeira pessoa, e aí aqui a gente não tem essa primeira pessoa falando dela mesma, dos sentimentos. O filme não se aprofunda em religião nem em feminismo, o que eu acho muito grave, porque isso é a base do livro. É o que faz funcionar, é o que faz Gilead existir e o que faz o livro
precisar existir. O regime de Gilead é teocrático cristão, então ele é baseado nas leituras bíblicas que eles fazem lá, do jeito deles. E no filme só tem uma ceninha no começo de uma cerimônia que cita a parte que explica por que fazem as mulheres de aia. Se você não tiver lido o livro, você fica meio... Como assim? Não liga o moralismo, a religião, não tem nada disso, fica totalmente solto. Rachel said, Give me children. A parte que toca no feminismo no filme é a relação de amizade entre a Kate, que é a Alfred, e a Moira. É uma sororidade que existe ali, mas não passam muito disso. Até a frase mais icônica de Handmaid's Tale, que virou camiseta, bottom, panfleto, tudo que a gente puder imaginar que foi absorvido pelo capitalismo dessa obra maravilhosa, Nolite te bastardes carborundorum, foi absolutamente ignorada. Essa frase fica martelando na cabeça da June. Ela não tem nome no livro, né? Também, então fica aí. Mas fica martelando na cabeça da Alfred durante muito tempo, porque ela fica revisitando essa frase, já que essa frase é um elo entre ela, a June, e a Kate do filme, deveria ter sido, com a aia anterior, que se enforca na casa do comandante Fred. É uma frase que diz para não deixar que você seja oprimida. A gente já vê o caráter revolucionário que tem na frase. E é abandonada e ignorada no filme. Isso é muito grave. Essa perda de direitos mostrada pelo filme acontece assim, acontece muito rápido, do nada. A ligação que tem ali mais forte é com a maternidade, é com a June querendo saber da filha dela, a Hannah, que ficou perdida lá na neve. Não tem uma questão do trabalho, por exemplo, não tem a questão do marido dela, é muito rápido esse marido que ela perde. As coisas que ela vai perdendo, os direitos, a liberdade, tudo acontece muito rápido. E eu acho que isso também não dá muita oportunidade para discutir os direitos das mulheres, a igualdade, a equidade de gênero. How'd they get you? You tried to cross the border. What about you? Gender treachery. O outro ponto positivo do filme é a clara representação da segregação racial que acontece em Gilead. Tem um comentário breve no livro que as autoridades de Gilead trataram os diferentes desta heteronormatividade branca padronizada de uma forma bastante cruel. Então, os negros foram segregados, os judeus foram segregados, eles atacam outras religiões, né? Na série a gente vê isso, no livro a gente vê isso também. Pessoas que não se converteram ao credo gileadiano foram assassinadas, foram deportadas. No filme do Volker mostra essa deportação da população negra. São colocados em caminhões e despachados para outro lugar. Provavelmente para as colônias, né? Provavelmente, que é fazer os trabalhos forçados, né? E nisso tem também uma representação forte do que o livro traz também, que é do especismo. Muitas pessoas no filme são tratadas como animais, colocados em caminhões como gado, como bichos que servem de alimento pra gente. Então tá aí a crítica. Porque as pessoas não podem ser tratadas assim, e os bichos são tratados assim. É legal como o filme faz, coloca eles exatamente num caminhãozinho assim de gado. Também não tem a questão ambiental, que é um futuro distópico em que a natureza foi destruída, então tem muita poluição e até dizem, tem momentos em que dizem que a infertilidade das mulheres tem a ver com isso. Ecological disasters ravage the land, resulting in civil war. Para piorar um pouquinho, o final... A gente não vai falar aqui o que acontece no final, porque esse é um vídeo sem spoiler. Se você quiser conversar com spoilers, conversa aí com a gente nos comentários que a gente vai continuar falando. Mas assim, o filme toma liberdades muito grandes, mas muito. É um final que claramente tem dedo de produção, de produtor executivo falando, não dá pra terminar desse jeito. A gente precisa ir, sei lá, um mínimo de esperança, alguma coisa desse tipo. Daí já dá pra vocês imaginarem mais ou menos como é que é o final, né? É realmente uma liberdade poética muito ruim, assim. Eu achei horrível. O final é péssimo. O livro acaba do mesmo jeito que a primeira temporada da série acaba. Então você fica assim, o que acontece? E agora, né? Então acaba num vazio, assim, você fica, meu Deus, eu quero saber. Então acho que o filme não quis correr esses riscos. Adiantou, não adiantou, que foi um fracasso de bilheteria. E crítica. É isso aí, a gente volta daqui a 15 dias para falar mais dessa série maravilhosa, desse universo maravilhoso de Handmaid's Tale. Se você tem alguma sugestão de tema pra gente falar, deixa aqui no comentário também. Tchau. Tchau.